Vamos voltar um momento. Você está parado. E então ela estende a mão e te abraça. Mas este não é um daqueles abraços rápidos e educados que as pessoas dão de passagem. Este se prolonga. Os braços dela seguram você só mais um pouquinho. O corpo dela se inclina em direção ao seu. A calor, a quietude. E por um momento, o mundo inteiro fica em silêncio. E nesse silêncio, seus pensamentos começam a correr. Isso é apenas amigável. Ela sente mais do que isso. Estou segurando por muito tempo. Devo falar ou esperar? Tudo isso acontece em segundos. E antes que você perceba, o abraço termina. O momento passa. Mas aqui está o que ninguém te conta. Aquele abraço foi um teste. Não de charme, não de inteligência. Um teste de presença, um teste de autoconsciência, um teste para saber se você consegue manter os pés no chão quando mais importa. E é aí que a maioria das pessoas vacila. Eles se deixam levar pelo barulho dentro de suas cabeças. Eles se desconectam, começam a agir, a pensar demais, a reagir. E ao fazer isso, perdem a única coisa que importava, a conexão. E se você não fizesse isso? E se você mantivesse a calma? E se você não analisasse demais? E se, em vez de reagir, você apenas respirasse fundo e sentisse o momento como ele era? Essa é a diferença entre ser facilmente esquecido e ser inesquecível. E o segredo dessa calma não é um truque de namoro. Não é um truque, é algo mais profundo. Estoicismo. Agora. Talvez ao ouvir estoicismo você imagine estátuas antigas, pergaminhos desbotados ou monges silenciosos. Mas estoicismo não é sobre ser frio ou sem emoções, é sobre dominar a si mesmo. É sobre entender uma verdade. Você não controla tudo, mas você controla a si mesmo. E isso basta. Em um mundo que constantemente desvia sua atenção para fora, seus medos, seus desejos, suas dúvidas, o estoicismo te traz de volta para dentro, de volta à sua respiração, de volta aos seus valores, de volta ao chão sobre seus pés, de volta à verdade. Você é suficiente exatamente como você é neste momento. Então vamos revisitar aquele abraço. Sim, são apenas alguns segundos, mas nesses segundos há um mundo de significado. Não é apenas contato físico, é energia encontrando energia. É confiança tácita, curiosidade e emoção surgindo entre duas pessoas. E esse é o teste. Não o que ela sente por você, mas o quão firme você está consigo mesmo. É aqui que o estoicismo se torna sua força, porque você para de tentar controlar as emoções dela. Você se concentra no que está sob seu controle, sua presença, sua respiração, sua calma, sua quietude. E quando você faz isso, quando oferece a alguém sua presença total, sem nada a provar, eles sentem algo que poucas pessoas lhes dão. Estabilidade. Vivemos em um mundo barulhento. Todo mundo está se apresentando. Todo mundo está falando, tentando impressionar, tentando chamar a atenção, mas poucas pessoas sabem simplesmente ser. Poucos conseguem ficar em silêncio e irradiar paz. Poucos conseguem fazer você se sentir verdadeiramente visto sem dizer uma palavra. E quando você se torna um desses poucos raros, você não apenas se destaca, você se torna inesquecível. Agora, como você vive isso? Vamos começar com o princípio estoico fundamental: presença. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Você não pode controlar como ela se sente. Você não pode controlar a duração do abraço ou o que ele pode levar. Mas você pode controlar como se apresenta. Você pode controlar sua atenção, sua quietude e sua respiração. Quando você está verdadeiramente presente, as pessoas sentem. E quando você não está, elas também sentem. Então, nesse abraço, mantenha-se firme. Não se precipite para o futuro. Não reviva o passado. Apenas esteja lá. Observe o toque dela. Observe o ar. Silencie seus pensamentos sem pressão, sem planos, apenas presença, porque presença é rara e rara é a lembrança. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou uma das mentes estoicas mais respeitadas, disse: algumas coisas dependem de nós e outras não. Essa ideia é liberdade. Você não pode controlar o que outra pessoa pensa de você. Você não pode controlar o passado ou o futuro dela. Mas você pode controlar sua energia, sua calma, sua postura. E no momento em que você para de se apegar ao que não é seu, você ganha força total sobre o que é. É isso que faz as pessoas se sentirem seguras perto de você. E isso é magnético. Buda disse: você só perde aquilo a que se apega. Não sofremos porque as coisas acabam. Sofremos porque queríamos que elas continuassem. Então, quando você estiver nesse abraço, não se apegue por causa do que você quer que isso signifique.
Deixe de lado o resultado. Viva o momento. Quanto menos você persegue, mais enraizado você se torna. E, ironicamente, quanto mais pé no chão você está, mais memorável você se torna. Porque você não estava tentando conquistá-la. Você estava apenas sendo você. Constante, calmo, presente, estoico. E aqui está algo ainda mais profundo. Vivemos em um mundo obcecado por atenção. Todo mundo está falando, postando, atuando. Mas o silêncio tem poder. Quando o abraço termina e há aquele momento de pausa, não se apresse para preenchê-lo. Não faça uma piada. Não comece a falar só para evitar o desconforto. Apenas respire. Olhe nos olhos dela. Deixe o momento falar por si. Essa quietude, ela cria mistério. Ela cria gravidade emocional, ela perdura, porque as pessoas mais poderosas não falam a menos que precisem. E agora, a dura verdade que todos enfrentamos, mesmo que a escondamos, aquela necessidade silenciosa de ser querido, de ser escolhido, de ser suficiente é humano, mas o estoicismo responde com elegância. Marco Aurélio escreveu: "Não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um." Essa única frase muda tudo. A maioria das pessoas entra em uma sala pensando: "Espero que gostem de mim." Mas o estoico entra pensando: "Viverei de acordo com meus valores. Gostem ou não de mim." Essa mudança sutil é poderosa. Deixe-me contar uma história. Eu conheci dois homens. Vamos chamá-lo de Jake. Jake era a alma da festa, sempre dizendo a coisa certa, sempre rindo. Mas depois que ele saiu da sala, ninguém sentiu sua falta, porque era tudo performance, superficial. Então havia outro homem quieto, pé no chão, presente, não falava muito, não buscava atenção, mas quando ele falava, as pessoas ouviam, e quando ele se ausentava, as pessoas notavam. Por quê? Porque ele não estava tentando ser nada, ele simplesmente era. Essa é a diferença estoica. Então, da próxima vez que ela te abraçar, não pense como posso fazer com que ela goste de mim. Em vez disso, pergunte como posso ser eu mesmo agora. Deixe sua quietude dizer mais do que seu charme. Deixe sua energia dizer mais do que suas palavras. Porque a validação desaparece, mas a presença perdura. E as pessoas de quem nos lembramos não são as mais barulhentas. São elas que pareciam reais. Vamos desacelerar uma última vez. Sim, um abraço é um pequeno gesto, mas não é sem sentido. É um espelho e reflete não como você se sente em relação a ela, mas como você se sente em relação a si mesmo. Se você estiver inseguro, pode se agarrar com muita força. Se estiver nervoso, pode se soltar rápido demais. Se estiver pensando demais, pode dizer algo constrangedor para preencher o silêncio. Mas se você estiver com os pés no chão, se tiver certeza de quem você é, você não precisará do abraço para nada. Você simplesmente deixará acontecer. E naquele momento ela sentirá. Ela não saberá o porquê, mas ela se sentirá segura, vista, compreendida, porque a verdade é: as pessoas não se lembram do que você disse. Elas se lembram de como você as fez sentir. E a presença, o tipo que vem da quietude, não do esforço, é inesquecível. Então, da próxima vez que ela te abraçar, não se apegue. Não questione, não tente, apenas respire. Deixe os braços dela te envolverem e envolva sua alma no momento, porque o real é raro e raro é o que dura.